Popó versus Vanderlei. O que aconteceu no pós-luta pode ser levado para os tribunais? Né? Então vamos conversar um pouco sobre esse tema e você vê que como que uma determinada conduta, uma decisão que uma pessoa toma, às vezes de impulso, com a mente aquecida, né, elevada diante de determinadas circunstâncias, pode levar a consequências que vão durar anos, né? Inclusive provavelmente com uma questão até de perda da liberdade. E eu trago essas questões aqui, né, dentro do direito criminal, e esse foi um tema que chamou muito a atenção nesses últimos tempos, né, que é o caso, né, vai muito além do que um simples soco, né, mas uma repercussão nacional, uma questão do esporte, né, quem gosta de assistir aquelas lutas, né, de MMA ou de boxe ou de outra coisa, porque os atletas, antes de entrar no ringue, eles assinam contratos, né? Inclusive dentro do ringue, com as lesões corporais que acontecem durante a luta, há uma isenção legal, porque eles assinam um contrato, e aquele regramento dentro do ringue, dentro do momento da luta, aquelas questões de agressão, né? Então você está vendo ali uma agressão física, uma lesão corporal. É luta, é um esporte, mas existem regras dentro daquele esporte. E é isso que eu vou conversar um pouco aqui, porque a situação foi após o encerramento da luta. As regras permanecem, continuam, né? Vale, se estende aos times, né, adversários, aos treinadores. No caso ali, o filho do Popó, que levou a nocaute o Vanderlei. E esse é o caso que está sendo levado aí, né, de uma forma bem contundente pela mídia, e eu vou conversar um pouco aqui sobre essa análise jurídica desse tema, dessa questão. Se você não está acompanhando, se você não viu, o fato ocorreu, né, nesse evento que aconteceu durante a madrugada, né, no Spartan Fight Night 2, né? O Spartan Fight Night 2, um show de exibição promovido por Popó. Estava essa propaganda em vários locais, aqui em Brasília mesmo. Nos mercados havia um túnel onde as pessoas entravam como se fossem lutadores, passavam pelaquele túnel, né? E você viu que nesse evento, o que aconteceu, né? O que ocorreu no evento foi após o encerramento da luta, quando Vanderlei foi desclassificado por ter dado 3 cabeçadas, né, em Popó. O juiz, né, o árbitro ali, ele desclassificou o Vanderlei. E naquele momento, né, quando foi encerrada a luta, a equipe do Vanderlei entrou no ringue. A equipe de Popó também entrou no ringue. E aí começou uma luta generalizada. E nessa luta decorreu o quê? Lesões corporais, que estão sendo levantadas até o presente momento, né? Eu vi no noticiário que eu estava acompanhando, por exemplo, o Popó levou, né, na mídia, mostrando 3 cabeçadas ali que ele levou, mas aquelas cabeçadas foram durante, né, o tempo da luta, né? E o soco que o Vanderlei levou foi após o tempo da luta. Então todo esse momento dessa circunstância vai ser analisado, vai ser levado à questão do crime, que está sendo apontado pelo filho do Popó de tentativa de homicídio. E é isso que a gente vai conversar aqui. Se você não me conhece, eu sou César Freitas, advogado, mestre em Direito, especialista em Direito Militar, fui assessor de ministro do Superior Tribunal Militar. Já vou pedir para você curtir essa live agora, toque na tela e faça com que esse conteúdo chegue para outras pessoas. A gente vai conversar sobre essa situação, né, o que aconteceu e o momento onde, né, as imagens vão trazer, né? Então o Popó, numa situação de defesa dele, ele está dizendo que levou 3 cabeçadas, mas justifica 3 cabeçadas que ele levou durante a luta, durante o tempo previsto na luta, onde eles assinam, né, eles assinam contratos, eles colocam ali, eles assinam cláusulas, né, contratos médicos eles assinam, né, de aptidão médica, de seguro de vida, cláusula de arbitragem médica, equipamento e luvas, tudo isso daí é feito sob contrato. Por quê? Porque antes da luta existem os patrocinadores, existe todo um regramento. Então o Popó, numa questão de defesa, está trazendo que ele levou 3 cabeçadas do Vanderlei, né, para tentar justificar a questão pós-luta. E isso não vai justificar a questão pós-luta. O que vai ser analisado na questão pós-luta são os excessos. E aí vem, o filho do Popó cometeu tentativa de homicídio. Esse também é uma questão exagerada. Por quê? Para se chegar até uma questão de homicídio, você tem que analisar o dolo. Então, o que é o dolo? O dolo é a intenção clara, própria do filho dele de entrar naquele ringue e tentar matar o Vanderlei. Isso é muito difícil de provar. Isso é difícil de provar. Mas o que se pode provar? Vanderlei está com fratura no nariz, né, um corte profundo no rosto e teve um atendimento hospitalar. Essa fratura no nariz e esse corte profundo no rosto, isso tem que ser levantado, isso tem que ser analisado se foi em decorrência do soco que o filho do Popó deu nele. Se essas lesões ocorreram também durante a luta, se essas lesões ocorreram
como a questão das cabeçadas. Então, Vanderlei deu 3 cabeçadas e foi desclassificado, certo? Popó disse que levou 3 cabeçadas dele, estava mostrando o rosto, né, todo também numa situação de lesão corporal. Essas lesões durante a luta, elas são justificadas no contrato esportivo. É preciso entender. É preciso entender essa situação. Popó tirou foto, mostrou, aparece nas redes sociais, ele, né, acamado, onde ele ficou acamado, e essa situação, como eu falei, tem que ser analisada aí o momento, o time, tempo a tempo, para saber se o filho do Popó, né, ele trouxe essa lesão profunda de fratura no nariz, corte profundo no rosto, e aí sim, porque aí mostrou claro que o Popó caiu, o Vanderlei caiu em decorrência do soco e ficou desacordado. Isso eu vi, isso você que assistiu essa luta, você viu. Agora, uma questão interessante é a versão acusatória, né, que é dada pela defesa de Vanderlei. Ele disse que o seguinte, o filho do Popó, ele entrou com dolo de lesionar de forma grave e até com dolo de matar o Vanderlei. Nisso, como é que ele traz esse argumento? Ele disse que foi o quê? Um argumento de um golpe pelas costas que indica covardia, né, ausência, está tentando dizer que como foi pelas costas, foi uma ausência de legítima defesa, porque Vanderlei estaria de costas e não poderia enxergar o momento da agressão. Né? O segundo foi que ele alega, a defesa do Vanderlei alega como uma tentativa de homicídio, é que a região atingida, né, na parte da nuca, ela tem um alto risco, né, letal. Tem um alto risco letal. E nesse ponto, né, atingir determinados golpes na nuca, e se for num ponto específico, pode até causar uma paralisia na pessoa. Então é isso que, dentro da gravidade da lesão. Outra, houve uma intenção presumida. Né? O que a defesa está dizendo? Que no contexto do tumulto, quem aplicou o soco pelas costas ali vai ter que assumir o risco. Mas preste atenção, né? O risco de quê? De dolo eventual, né? Ou o risco de dolo direto, são diferentes, são situações diferentes. Tem que analisar também a questão do calor das emoções. Outra situação que se coloca ali contra é no caso da instigação que foi feita por áudios pré-luta de Popó mandando para a equipe do Vanderlei. Eu li, se você não leu, se você não viu esses áudios, né? Ou se você não leu a transcrição desses áudios, eu li. Eu não vejo que esses áudios, eles também entram num caráter importante para caracterizar o dolo. Não vejo dessa forma. Por quê? Porque é normal, antes das lutas, as equipes, né? Os próprios lutadores mesmo se autoagredirem para poder fomentar ainda mais, né, a assistência do público num caso como esse daí. Então não se pode dizer. O que eu estou falando aqui, para você entender, no aspecto jurídico, criminal, é um momento, preste atenção, é o momento da luta e o pós-luta. Então no momento da luta, tudo televisionado, tá tudo gravado, o que tem? Quais eram as lesões existentes dos atletas? Separe, faça um recorte. Nesse ponto, quais eram as lesões existentes nos atletas durante a luta? Ponto. Pós-luta, quais são as lesões existentes nos atletas? Então tem que pegar as lesões que eles tinham antes, não vai ter uma análise de exame de corpo de delito, como tem no pós-luta, porque o atendimento médico, né, o exame de corpo de delito feito pelo Instituto Médico Legal, no hospital, e tudo isso daí aconteceu tudo após a luta, após aquelas agressões que nós vimos. Então tem que fazer um recorte próprio de defesa, nesse caso a defesa da versão acusatória, que é a tese de Vanderlei Silva. Então eles dizem que houve um dolo, uma intenção de matar. Por sua vez, a defesa de Rafael e de Popó, Rafael é o filho do Popó, foi o que deu o soco, que levou ao nocaute o Vanderlei e que, né, supostamente causou aquelas lesões. Então, né, a versão dele é de legítima defesa. E preste atenção que não é uma versão descabida. Você que atua nessa área, você que entende, você que gosta de assistir, né, essas questões, essas análises jurídicas, eu preciso ler para você aqui, né, especificamente o artigo 25, né, do Código Penal, que ele diz o seguinte, certo? Entende-se como legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. O que ele fala, né? O Rafael, filho de Popó, ele viu o pai dele sendo agredido pela equipe do Vanderlei e ele entrou no ringue, né, naquele momento. Então, preste atenção, impelido por uma forte emoção, ele pula no ringue. E aí começou a pancadaria. Aí começou a pancadaria que foi televisionada, e soco para tudo quanto é lado. E numa dessas aí, 2 socos específicos são atingidos, são detectados. Um é na nuca do Vanderlei e o outro é um que o leva a nocaute, né? A defesa
né? Então alega que o quê? Uma fundamentação em legítima defesa, porque Rafael viu o pai dele sendo agredido e entrou para conter a agressão e também foi agredido pela equipe de Vanderlei. Essa tese, ela não é uma tese de legítima defesa, ela não é descabida, você precisa entender isso. As teses, elas são trazidas, elas são desenhadas e a defesa contundente, ela vai fazer o estudo. Lembre-se que eu falei, existe um momento que você precisa separar da luta propriamente dita, onde Vanderlei deu 3 cabeçadas em Popó durante a luta. Essas cabeçadas estão registradas e você consegue saber que o Popó apareceu depois. Olha aqui, eu levei 3 cabeçadas dele, que a cabeçada, pelo que você está lendo ali, é porque ele estava perdendo a luta e o que ele fez? Ele usou o artifício, né, de tentar nocautear o adversário dele por meio dessas cabeçadas, levar aí causar uma lesão. Mas durante a luta, em decorrência dessas cabeçadas que o Vanderlei deu, ele foi o quê? A luta foi terminada e ele perdeu. Né? Então ele perdeu, ele foi desclassificado. Por quê? Por usar golpes baixos. Já teve um alerta, já teve 2 alertas, e aí, usando golpes baixos, ele foi desclassificado. Essa desclassificação levou o quê? A vitória de Popó. Né? Então, nesse caso, a vitória dele. E aí você percebe que eu estou falando de um recorte. Você tem lesões que os atletas causaram durante a luta. Essas lesões são legais, elas estão previstas em contrato que os atletas assinam. Eles assinam seguro de vida, seguro de saúde, cláusula de arbitragem médica, existem tudo isso daí, o equipamento e luvas contratuais, existe a situação de igualdade de condições e peso combinado, cláusulas de responsabilidade de indenização. Isso está tudo previsto, isso está durante a luta. No pós-luta você vai fazer um recorte, como eu falei, quais eram as lesões que Popó tinha durante a luta, quais eram as lesões que Vanderlei tinha durante a luta. E aí, como que você vai fazer isso? Vai ter que ser feito um exame, né? Um auto, né, de lesão corporal, um exame, né, de lesão corporal indireto. O direto já foi feito, ele já tem. Né? Então, você já tem o exame de lesão corporal, o laudo pronto, direto. Mas tem que ser feito por perito. Nesse caso, o indireto. Qual é o indireto? É para separar as lesões que esses atletas tinham, né, que se autolesionaram durante os rounds, né, para excluir e aí sim ficar quais foram as lesões que ocorreram no pós-luta. Então isso ninguém está falando. Por quê? Porque é isso que vai dar a diferença. Tentativa de homicídio, certo? Tentativa de homicídio ou lesão corporal de natureza grave ou não ter infração penal. Não ter infração penal. Muito difícil, mas eu vou falar para você aqui as teses de cada uma deles, de cada uma de defesa, para a gente poder conversar. Meus temas são esses, hoje eu trouxe essa análise jurídica do caso. E eu estou dizendo aqui para você, já trouxe até questões de provas, né? Tanto provas para a defesa, né, do filho do Popó, como provas, né, também para o próprio Vanderlei, para a equipe dele. Até porque não vai se inventar absolutamente nada, certo? Não vai se criar absolutamente nada. Os laudos de exame corporais já estão feitos nos dois. Nos 2 atletas já tem laudos. Agora, como que você vai separar? Primeiro, o laudo direto, é esse que eles fizeram. O Vanderlei esteve no hospital, o Popó também. Se o Popó não foi e tiver alguém assistindo essa live aqui, já vá, Popó, direto para um IML e faça um exame de corpo de delito para identificar, para ficar, né, registrada essas lesões que você sofreu também pelas agressões da equipe do Vanderlei, certo? Então, nesse caso, você vai ver que a defesa de Popó alega exatamente legítima defesa. Então, legítima defesa própria, o filho dele foi agredido, como também legítima defesa de terceiro, que é a legítima defesa do pai dele. Houve um caos generalizado nesse tema. E essa situação vai gerar o quê? Uma possibilidade de erro de tipo, porque não se sabia quem estava agredindo ali, eu estava me defendendo, eu estava também atacando. Defesa e ataque num evento como aquele dali, numa situação como essa. E tentativa de homicídio é muito forte. Né? Eu entendo como sendo muito forte, mas aí para uma lesão corporal, e também pode ser que a equipe, alguém da equipe do Vanderlei, o próprio Vanderlei, também vá responder por crime de lesão corporal. Então, assim, são teses, né, que vão sendo analisadas e você pode discutir, pode fazer um comentário. Comente se você assistiu a luta, o que você acha nesse caso. Então, assim, é possível sim, né? Aqui a gente tem uma situação de tentativa de homicídio, tem uma situação de lesão corporal de natureza grave, né? Uma lesão corporal de natureza leve e não haver uma possibilidade de infração penal por legítima defesa. Mas tudo isso precisa ser apurado. E onde? Qual é o instrumento que vai ser apurado toda essa situação? No inquérito policial. O inquérito policial vai apurar esse caso e vai trazer à tona, né, toda essa circunstância novamente. E aí as defesas, os advogados de defesa, se eu
sendo contratado pela família do Popó e for fazer a defesa do filho dele, eu vou dizer, vou fazer esse recorte que eu falei para você. Quais são as lesões que os atletas tinham durante a luta, durante os rounds da luta, né? Quais eram as lesões que eles tinham? Como que o advogado, né, vai provar aquelas lesões? Ele vai pedir um exame de corpo de delito indireto. E como que vai ser feito esse exame de corpo de delito indireto? Por meio das imagens. Depois você tem as lesões corporais, né, da briga generalizada após os rounds, após o encerramento da luta. E depois você vai ter o exame de corpo de delito completo, que é o que os atletas fizeram após o encerramento daquela briga generalizada, onde Popó foi socorrido, foi internado e lá no hospital ele com certeza passou e fez um exame de corpo de delito. Agora, nesse exame completo, que é o exame final, você tem que retirar as lesões que ele tinha, né, durante a luta, as lesões que o Popó tinha durante a luta, as lesões que puderam vir depois da luta, porque pode ser que o supercílio dele, né, o corte que levou 7 pontos, que deu a ele 7 pontos no rosto, né, o corte, ou até mesmo a fratura no nariz, ela pode ter ocorrido durante a luta, durante os rounds. Então não posso afirmar, eu não estava lá, eu não vi a luta, mas eu não posso afirmar que a fratura no nariz ocorreu, né, no pós-luta. O corte profundo ocorreu no pós-luta. O que vai ser caracterizado e registrado e afirmado é o exame de corpo de delito indireto. Por que eu falo indireto? Porque vai ser feito por meio das imagens. Então as imagens, no momento que o atleta estiver sendo atendido, já pode ter levantado ali o corte do supercílio dele, já pode ser identificada ali a lesão no nariz por causa do sangue, a hora que limpa. Quem assiste essas lutas, verifica que quando há um sangramento suja muito ali, o ringue, o tatame, né? E nos intervalos, a câmera foca onde já existe o corte. E os atletas que participam disso, eles se aproveitam durante a luta de forma legal, eles se aproveitam desse corte para aumentar ainda mais o corte, para aumentar o sangramento e causar um impacto maior no atleta e tirar a moral dele naquele momento do combate. O cansaço, a moral baixa, pode ser que ele baixe a guarda e ele venha a ser nocauteado. O que aconteceu com o Vanderlei foi um nocaute pós-luta. Por quê? Porque ele já estava cansado e levou um soco do filho do Popó. Agora, dizer que isso é lesão corporal. Isso eu digo pra você porque está fora do escopo do contrato da luta, certo? Agora, dizer que é tentativa de homicídio, aí é uma forçação de barra muito grande. Porque você vai, na tentativa de homicídio, né, você vai para uma pena aí de 6, né, uma pena aí de 6 a 13 anos, né, dependendo do grau. Por quê? Porque tentativa tem a redução da pena. Se você vai para a lesão corporal, você vai para uma pena aí de 1 a 5 anos. Então uma pena muito menor numa questão de lesão corporal de natureza grave, né? Então a estratégia aí que deve ser analisada, eu já coloquei aqui para vocês, a produção de provas agora nesse momento de investigação, certo? Uma tentativa de levar para a questão de lesão corporal e levar para também a legítima defesa, que é possível a questão da legítima defesa, você pode sim retirar essa situação da investigação, mas o impacto, né, para a opinião pública, nesse caso ali, é muito ruim. Toda essa luta foi televisionada e está agora saindo no noticiário de todos os jornais do mundo inteiro. Então a credibilidade de eventos como esse daí, né, inclusive, né, o próprio patrocinador já vai retirar o patrocínio, isso já vai perder força muito grande. As transmissões desse tipo de lutas, né, já vão ser evitadas de forma ao vivo, né, para poder não trazer uma situação como essa daí. E uma pressão para criminalizar severamente, né, uma situação como essa daí, a pressão para criminalizar mas as provas delas devem ser contundentes e devem ser levantadas, né?